o professor Flávio Fava de Moraes, professor titular da Faculdade de Odontologia da USP, foi diretor científico da FAPESP, de 1985 a 1993, e reitor da USP, de 1993 a 1997. Foi ainda secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, diretor executivo da Fundação SEAD e diretor-geral da Fundação Faculdade de Medicina. Vou me permitir lhe chamar, como todos o chamamos, Fava. E quais os pontos mais relevantes da sua gestão, como e por que surgiu a ideia dos projetos temáticos? Bom, primeira coisa, Luiz, vamos corrigir aí, eu sou titular do Instituto de Ciências Biomédicas, não da odontologia. Eu sou formado lá na odonto, sou um cirurgião dentista que nunca foi, porque desde estudante eu me envolvi com laboratório e se o programa de hoje a gente termos a oportunidade de conversar algumas coisas interessantes, paralelas da vida, né? Uma delas é a própria formação que eu tive na odontologia. Eu tive um tio chamado Palmiro Fava, que tinha uma das melhores clínicas de odontologia de São Paulo, né? E ele insistia muito que eu fosse estudar odontologia, porque ele era meu padrinho também, irmão de minha mãe. E eu acabei indo. E no segundo ano eu já estava na patologia, já estava fazendo umas coisas microscópicas, né? Coisas que você não vê olho nu, mas o microscópio te ajuda a enxergar, que eu quis interromper o curso. Eu falei assim, acho que isso não é o que eu quero, né? Mas aí entrou em cena a minha mãe. Falou, não, você está na metade do curso, você termina o curso, depois você faz o que você quiser, né? Do que interromper agora no meio do caminho. E foi o que aconteceu, né? Eu fui monitor num programa muito parecido com o que hoje chama-se Iniciação Científica. E resolvi ali ficar, né? Então eu sou um cirurgião dentista formado aí pela USP, que nunca exerceu atividade odontológica no sentido clínico que a gente admite, mas fui para a área de pesquisa, porque a cátedra de histologia e embriologia que tinha na Faculdade de Odontologia da USP era ocupada por dois médicos que estavam na Escola Paulista de Medicina. Eles acumulavam funções na EIP, que você vai conhecer perfeitamente bem, e na odonto. Então, eu fiquei ali na odonto, mas com uma orientação de dois médicos da Escola Paulista de Medicina, Mirceu Marques de Castro e Wilson da Silva Sasso. Esses dois me chamaram, me colocaram na posição de monitor para ajudar o curso a ser desenvolvido. E assim começou a minha vida. E o meu primeiro trabalho que eu fiz, sob orientação desse grupo, dessa dupla propriamente dita, foi um trabalho que me entusiasmou muito, porque o primeiro trabalho que eu fiz na vida, que eu publiquei numa revista do exterior, eu estava sozinho. Inclusive, eu quis pôr o nome deles junto com o meu, para fortalecer mesmo a pesquisa, e eles disseram, não, ao contrário, nós não temos nada a ver com isso. Você fez o trabalho, você publica, e eu consegui publicar o primeiro trabalho na minha vida já numa revista de histoquímica internacional, né? Então, por aí começou a vida. E você me perguntou até onde? Sobre os projetos temáticos, como surgiu a ideia, a iniciativa? Quando o senhor já estava aqui na FAPESP? A FAPESP começou efetivamente a operar em 1962. Tem um decreto de 62 que é o que realmente ativa as ações da FAPESP, que haviam sido concebidas desde da Constituinte depois da Segunda Guerra Mundial. 47. Porque na Assembleia Constituinte do Estado, na época,
2 professores da USP foram eleitos deputados para participar da Assembleia Constituinte. Os 2 foram o Mário Schemberg e o Caio Prado. E eles foram eleitos e logo em seguida, depois da posse, que começou o governo Dutra federal, eles foram cassados. E ficou a ideia de que a universidade tinha que ser o centro de alimentar o sistema universitário de saúde no sentido mais puro possível, fora da política. E isso fez com que o Prado e o Mário Schemberg participassem da Constituição do Estado pós-Segunda Guerra Mundial na condição de proposituras de desenvolvimento, a ponto de que foi chamado, então, está na lei da FAPESP, acho que no artigo 1º, de que o Estado tinha que ter um centro de formação de recursos humanos capacitados na área de pesquisa, de desenvolvimento de pesquisa. E é o que surgiu na lei. Só que ao longo dos anos você conseguiu demonstrar que a FAPESP era muito eficaz nas ações individualizadas. Então, os pedidos de auxílio à pesquisa vinham mais assim. Esse é o pedido do professor Luiz Eugênio, esse é o pedido da Cláudia, esse é o pedido do João, da Maria, do José e assim por diante. E nós devíamos fazer uma coisa a mais do que o apoio que estava sendo feito. E uma coisa interessante que surgiu na gestão que eu estava aqui, mas que também não é nenhuma inspiração original minha, porque isso, de certa forma, era um método que já era adotado na National Science Foundation. O que nós devíamos fazer? Prestigiar as áreas fortes para servir de exemplo para a comunidade do Estado. Qual era o caminho que a FAPESP queria adotar no auxílio de vocês? Ou, ao contrário, continuar com o sistema de individualização dos projetos e ver onde ia parar. O Alberto falou assim, olha, Fábio, você precisa ir lá na National Science Foundation nos Estados Unidos e ver como é que eles fizeram lá, porque eu estou vendo que tem um programa lá nos Estados Unidos que financia atividades, por exemplo, você tem $5 milhões para tocar suas pesquisas, porque você é reconhecido, etc. Você tem 1 milhão, você tem isso, tem aquilo, e eram segmentos. Aí, modéstia à parte, com toda a humildade que um bom pesquisador deve possuir na vida, eu passei uns dias em Campos do Jordão, que é a cidade do meu coração, né? Eu sou mais caipira do que Campos, eu sou de Linz. Mas eu estava um dia em Campos do Jordão, nesse fim de semana, e aí eu falei assim, eu acho que tem uma solução. É você não olhar para desenvolvimento científico das disciplinas individualmente e olhar para temas de relevância que o Estado acha que precisa possuir para dar um grande avanço. E aí deu certo, que aí convergiu tudo para fazer os temáticos. Então, o temático significa, conceitualmente, a transição do individualismo para o coletivismo. Então, tinha exemplos simulados assim, por exemplo, vamos fazer um temático sobre diabetes. Isso envolve você agregar pessoas que estudam biologia molecular da molécula da insulina, até a prevalência do porquê que a colônia japonesa no Brasil tem mais diabetes do que em Tóquio, e trazer o problema tematicamente. E deu mais certo ainda porque o Gerhard, que era o reitor de Porto Alegre, e foi levado à presidência do CNPq,
fizemos uma reunião lá na USP, no que hoje é o Instituto de Estudos Avançados. O Gerard veio e o Pelúcio, da FINEP, também veio. E eles lá botaram aquilo, fizeram uma arquitetura de tal forma que o temático tinha que ter um atrativo. E o atrativo era congregar gente mesmo de estruturas diferentes por mais anos e por mais dinheiro. Então, projetos que eram às vezes simplificados em 2 anos num apoio de X, Y, Z, passou a ser projetos de 4 a 5 anos por 4 a 5 anos de financiamento. Eu não sei como está hoje, mas... É assim também. Continua assim. Sim. Com essa finalidade. Sim. E isso deslanchou, então, uma participação mais efetiva dos grupos de pesquisa e já tinha uns exemplos não tão elaborados no raciocínio do desenvolvimento, mas eficazmente presentes no sistema, que foi o BIOC-FAPESP. Foi uma tentativa, então, de pegar toda a bioquímica existente e de ver o que faltava para ser ainda melhor e etc. Não teve nenhum fracasso no desenvolvimento, mas teve alguns conflitos. Então, a bioquímica serviu como uma coisa que veio para um conceito novo e que deu certo. E aí abriu seus temáticos, mais ou menos para a comunidade como um todo, com 2 diferenças. O Conselho Superior adquiriu o direito de propor projetos que ele, Conselho Superior, admitia que seriam necessários, leia-se bioquímica, como deveria também gerar a possibilidade de vir propostas temáticas de fora para ele incorporar. Leia-se biota. O genoma mesmo? Genoma. A temática não surgiu como palpite. Ele surgiu quase que como uma credencial dizendo, se fizermos isso vai dar certo. Sim. Eu acho que deu. Sim. Vocês que estão aí na ativa, alguém me disse, não faz muito tempo, que o índice dos biotemáticos na FAPESP já tinha ultrapassado 300 temáticos. 450 hoje. Deu certo. Né? Mais certo do que isso, só milagre. Com relação a 1989 e a mudança do percentual da FAPESP, o que são os aspectos relevantes aí? Como foram as articulações para aprovar a emenda? Como se deu o repasse de recursos mês a mês, ao invés do fim do ano? Então vamos começar com o fato mais abrangente. A lei que cria a FAPESP define que é preciso que haja uma instituição que cuide do desenvolvimento científico do Estado. Quando surgiu a possibilidade de buscar alternativas para ter mais recursos, alguém sugeriu, e eu não sei quem foi, que tinha que ser uma ousadia com cautela, que significava o seguinte: nós recebemos 0,5%, nós recebemos uma quantia do Estado e, na realidade, nós precisamos ter segurança do fomento. Por isso que na lei está escrito que precisa cuidar do desenvolvimento científico. A luta foi enorme. A comunidade se juntou, revirou, e eu tive o privilégio de participar como diretor da FAPESP exatamente desse movimento forte que a comunidade fez no sentido de buscar mais dinheiro. Esse buscar mais dinheiro foi resolvido com uma palavra, por incrível que pareça. Você pega a lei de desenvolvimento científico, recebia na época em torno de 0,5%. Passou a receber 1%, introduzindo desenvolvimento científico e tecnológico.
Então fez esse complemento na redação da lei. Então, assim, dobrar os recursos da FAPESP significava um gol de Pelé, né? Uma coisa enormemente favorável, né? Esse negócio da tecnologia, vou falar rapidamente para vocês, tinha uma certa resistência de uma boa parte da comunidade, dizendo e agora o dinheiro vai passar a mão as indústrias vão passar a mão no dinheiro e a tecnologia vai afogar o princípio de pesquisa básica, etc, etc. A gente teve uma vinda do governador Orestes Quercia aqui à FAPESP. Quem participou dessa reunião? Quais foram as consequências dessa vinda do governador à FAPESP? Tinha um secretário da Fazenda, que era da Unicamp, e estava aqui, Frederico Mazzucchelli. Ele, junto com Luiz Gonzaga Beluso, constituíram, a pedido da FAPESP do Conselho, a base de argumentações e fundamentos a levar para o Quercia de que precisavam ter mais dinheiro. A coisa foi evoluindo, a comunidade ajudando, fazendo reuniões e assim por diante. E trouxeram um dia o Quercia aqui. Eu já relatei que foram fazer uma demonstração para o Quercia do valor da comunicação eletrônica, da nova época da ANSP, que é a primeira posição da internet no Brasil, né? Bom, agora vamos à parte essencial. O movimento da comunidade no sentido de aumentar o recurso da FAPESP. Aí a briga foi bruta. Tinha gente que queria tirar. A FAPESP já estava, isso é importante, hein? Na evolução lá do início para frente, a maneira segura de ter a FAPESP como um órgão sólido e capaz de exercer uma atividade independente de governos era pôr na Constituição. Sim. A Constituição, na época, não sei como é que ela está redigida agora, de 88, 89, paulista, dizia assim, tinha que oferecer, veja a expressão, pelo menos metade, tanto do ICMS. Isso dava margem de dizer que você podia crescer, você não podia diminuir, porque tinha que estar ali pelo menos tanto. Mas todo mundo dizia, principalmente os deputados, essa parte política aí, dizia o seguinte, bom, mas esses caras estão querendo assaltar o Estado para fazer ciência e tecnologia, porque eles dizem que não pode diminuir, mas também eles garantem o privilégio de ter a coisa fixada na Constituição, enquanto outros vão estar sofrendo, eles vão estar salvos ali, seguros por uma indexação, né? E no Conselho Superior da época, eu não saberia hoje nominar todos os membros que estavam presentes aqui, fizeram-se vários grupos comandados pelo Sala, tendo o Alberto como um grande homem anexo ao presidente, e de outros colaboradores periféricos, importantes, mas de menor hierarquia, Vanzolini. O Vanzolini, por exemplo, trabalhou muito na redação do artigo que está na Constituição. Vejam o seguinte, nessa época já tinha assim esses sopros liberais, né, de busca da redemocratização do país e assim por diante. E teve muita gente que se interessou em ajudar e participar disso, que não era da comunidade científica, mas que tinha sido seduzido no sentido de que isso era importante. E a grande massa de heterogeneidades de opinião quanto ao fato significava a Assembleia Legislativa, que é quem vota a Constituição.
Agora, a história de por que isso foi aprovado com a colocação dessa palavrinha é muito longa, é muito detalhada. Alguém um dia precisaria escrever isso, eu pensaria que o Sala e o Alberto teriam condições de escrever isso direito, mas os dois já nos deixaram, né? E isso eu acho que teve um passozinho à frente que eu participei, de forma praticamente anônima. Eu fico, às vezes, até um pouco sensibilizado quando eu me lembro da época. Foi duro. Nossa Senhora. Conversar com esses deputados de que precisava ter mais dinheiro, isso e aquilo. Tinha um deputado, tem alguns exemplos clássicos, um deputado que eu e o Alberto tivemos a divisão de pessoas, né? Por exemplo, esses deputados aqui é com você, Leogênio. Esses aqui é com você, Cláudio. Esses aqui é com o Fábio. Esses aqui são comigo. E assim por diante. Um caso que estava comigo, por exemplo, era um deputado, os mais jovens aqui acho que vão entender quem é. Era um deputado que tinha não sei se era ele ou um irmão dele, acho que era ele mesmo, que tinha um programa de rádio e que imitava cabrito, vaca, elefante, etc. Zé Bétio. Ele estava no meu grupo. E eu me lembro que no dia que eu marquei com ele, ele me recebeu para mostrar o que era importante passar de meio para 1%. Ele me recebeu e disse o seguinte: você que marcou falar comigo sobre o negócio lá da ciência e tecnologia. Eu falei: olha, deputado, eu não vim tratar de negócio nenhum. Eu vim tratar aqui de que vocês entendam que tem ciência e tecnologia importante para o Estado, etc. Aí ele falou assim: não sei o que é isso, mas estou de acordo porque eu sinto que é importante. Então eu sou do PTB e você pode estar certo que eu vou ajudar vocês a conseguir isso. E o principal membro da nossa conquista vai ser através de um deputado do meu partido, chamado Fauzi Carlos. E esse Fauzi Carlos, ele era médico. Na época ele tinha sido diretor do Instituto Butantan. E ele sabia que isso era importante e ajudou. E nós fomos catando um por um. E todo ser humano tem o seu dentista, o seu médico, o seu colega de clube, e assim por diante. E a gente foi conquistando um por um, né? E na hora da Constituição ser votada, o deputado que era o relator da Constituição está aí ainda presente na Assembleia, chama-se Barros Munhoz. Ele era o relator do grupo da Constituição. E a Constituição teve um dia histórico. 4h30 da manhã, de madrugada, toca o telefone da minha casa. É um rapaz, não sei se ele era bolsista, não sei, me lembro disso. Era um rapaz que me liga e diz o seguinte: professor, falei com meu pai e o meu pai disse que na Assembleia vai ter a votação na Comissão da Constituição, vai ter a comissão responsável pelo encaminhamento do texto constitucional para o plenário. E surgiu uma dúvida lá, posta por um deputado. Ele já faleceu, mas o nome dele, se não me engano, eu me lembro bem ainda até hoje, chamado Najar. Isso aqui, Najar. Ele era um deputado da hora de Mogi das Cruzes e que tinha propriedades de empresas de ônibus coletivos. O que
ele acabou sendo, num momento crítico, uma peça que nem ele sabe o quanto de importância foi o que ele fez. Ele, ao me ligar, disse o seguinte, ó, falei com meu pai, o pai dele era deputado, e ele estava lá com o assessor do pai. O nome dele é Chubassi. O deputado era Valdemar Chubassi. Valdemar Chubassi. Né? E esse é o Chubassinho. Chubassinho lá da física, ele era pós-graduando na época, e o orientador dele era o Shigeo Watanabe. Ele me liga e diz o seguinte, professor, o meu chefe, o Shigeo Watanabe, está preocupado com uma coisa que está transitando na comissão da Constituição. O que é isso? Aí ele falou assim, é o seguinte, o Najar disse, por que o Estado, tendo 14 fundações, não sei se ainda tem 14 ou se cresceu mais, e tem várias fundações, SEAD, PROCON, e assim vai, tem lá um montão. Ele apresentou uma tese lá na discussão do comitê que está difícil de ser resolvida. Porque estão dizendo o seguinte, por que essa tal de FAPESP está na Constituição do Estado se tem 14 fundações no Estado? Ou põe as 14 num item de fundação, ou tira a FAPESP, porque é mais fácil tirar uma do que meter 14. Esse foi o nó gordo do processo. Aí eu cheguei lá, conversando com o Chubassi, o deputado, junto com o filho, né? Ele disse o seguinte, olha, a Comissão da Constituição está dizendo o seguinte, quando todos os partidos concordam, isso não precisa votar no plenário. Isso fica previamente aprovado na Constituição. E o que não for consenso aqui na Constituição, vai para o plenário. E nós perdemos ali na discussão. Porque, como não houve consenso por unanimidade, o assunto foi para o plenário. E aí ele ficou mais complicado. Eles são 84 deputados, uma coisa assim. Você teve que expandir a atividade de sedução, né, desses políticos. E as coisas aconteciam de forma esquisita. Às vezes a discussão era em torno de 3 horas da madrugada, 2 horas da madrugada. Parece que é uma tática que eles usam, né, inclusive, para se livrar da pressão. Né? E aí o deputado bateu o pé e falou, não, eu não concordo com isso aí. Plenário. Aí você saiu de uma comissão de, eu não me lembro quantos eram, acho que uns 15 deputados, para ter que convencer 94, 84. Aí foi um apelo, né? A gente falou, bom, agora vamos entrar naqueles protocolos. Esse aqui, a amante dele é fulano de tal, esse aqui, o acordo do banco dele é fulano de tal, etc. E você fez as fichas corridas praticamente de cada um desses deputados e mobilizamos um monte de gente pelo Estado. Olha, aquele cara lá tem uma filha que é casada com o sobrinho do meu vizinho, vai lá atrás desse cara. Conseguiu se aprovar no plenário por unanimidade. Um feito. Um feito. De meio para um, né? Os números, eu não sei quanto que está o orçamento. Hoje, praticamente 2 bilhões de reais ano. O número correto, 1 bilhão 984 milhões de reais. É expressivo. Então você tem aí a história até o dia da votação. Né? Sim. Esse capítulo ficou superado porque ela está na Constituição. E aí veio a maneira de pagar. No começo da implantação, pegou um período do Maluf. Sim. E o Maluf dizia o seguinte, para saber quanto é 0,5% da arrecadação do ICMS, eu preciso que o ano termine para saber quanto é que eu tive de receita, para saber quanto é 0,5%.
E a inflação era galopante. Então, se você ia arrecadar, você sabia quanto tinha arrecadado em janeiro, fevereiro, você sabia. E, teoricamente, você ficava sabendo qual era o montante que você ia dispor no dia seguinte, em função do 0,5% do dia que terminou. Como a inflação era enorme, eu, por exemplo, quando assumi a reitoria da USP, a inflação era 47% ao mês, quando surgiu o plano real aí para quebrar esse negócio. Para conseguir essa questão, o único caminho que tinha era criar uma lei, porque aí ficava consolidado o princípio da forma de pagamento. E aí surgiu a emenda Lessa. Eu que estava na reitoria, pus ele no Conselho de Estudos Avançados da USP. Ele contribuiu lá mais do que muito dos nossos acadêmicos, né? Eu fiquei muito contente pessoalmente também nessa ocasião, porque tem um professor da Unicamp, ele fez uma declaração uma vez, nominando a minha pessoa, dizendo o seguinte: o professor Fava matou a questão. É muito mais fácil você conseguir convencer uma pessoa que não sabe o que é ciência e tecnologia de que isso é importante, do que conhecer os próprios cientistas, do que tratar conviver com os próprios cientistas. E isso que aconteceu. Você ia correndo esses 90 deputados, quanto mais longe do princípio do que é ciência e tecnologia, do que é a importância da ciência para a sociedade, quanto mais ignorante ele era, mais fácil ele aderir à nossa proposta. E quanto mais próximo do sistema eles participavam, mais eles atrapalhavam. E foi uma coisa surpresa, porque você falou, bom, se depende desse pessoal, eu tenho que conversar com esses deputados, são caras que sabem como a vida é, e etc, etc. Nós vamos ter muito apoio, porque esse dinheiro vai servir para todos, não só para um ou outro, né? Mas foi duro. Tinha uma deputada, Clara Ante, de Santos. Ela ajudou demais, porque a diretoria científica é a razão de ser do desempenho da FAPESP. Sim. E o Alberto Carvalho da Silva, junto com o Pérez, tomaram uma lambança danada por dizerem isso, né? Foram extremamente criticados quando o Alberto, principalmente o Alberto, escreveu, né, que as decisões da diretoria científica da FAPESP são a razão de ser da fundação. Quer dizer, a DC da FAPESP é a alma mater da sua estrutura, né? Professor, agradeço muito a sua participação. Sim. Se foi útil, eu fiquei contente. Se não foi útil, fica história.